Estamos no ar. Estamos no ar, que delícia! Olha, e vou dizer mais, não só Ah, no ar, como na casa, na internet, no planeta. Eu tenho alegria de estar livre na live com Maitê Proença, né? Ô, Que Marcelo, privilégio! que delícia conversar com você neste momento. Neste Você momento está dentro da minha suave. casa. Olha, é um privilégio, Maitê, poder estar dentro da sua casa e próximo das pessoas que estão nos acompanhando. Essa é uma série que eu estou desenvolvendo aqui na TV Cultura, na internet, livre na live. Mas você sabe que quando você está livre na internet, você está em todo lugar, né? Esse é o mistério da comunicação que nós vivemos agora. Ô, Maitê, quando eu soube que eu ia conversar com você, dá vontade de começar assim. Como você estava dizendo, ao ser interrompida, eu fiquei muito curioso para ouvir você, ouvir a sua palavra, quando você estava se dirigindo à secretária da Cultura do Brasil, quando você foi interrompida, porque eu estava acompanhando com muita atenção, por acaso, ao vivo, na CNN Brasil, quando você foi interrompida. Por que você foi interrompida? Você já pensou nisso? Eu acho que ela ficou confusa. Ela tinha combinado alguma coisa previamente e aconteceu outra coisa que não estava prevista. Acho que ela tinha uma agenda. Ela queria falar de determinados assuntos. E quando entrou a minha intervenção, ela achou que tinha a ver com um post antigo que ela tinha postado uma foto na internet que dava a entender que aquelas pessoas eram apoiadoras do presidente. E algumas daquelas pessoas não gostaram de figurar naquele flyer. Hum. Eu fui uma dessas pessoas. Eu acho que ela imaginou que eles estivessem pensando essa situação. E aí se descompensou, entendeu? E o que você estava perguntando? Estava argumentando naquele momento? Eu queria saber dos feitos, porque houve muito pouco diálogo, não houve diálogo praticamente com as pessoas da classe, que vão ter que lidar com uma série de problemas, já que nós fomos um dos primeiros setores a termos que parar, porque pressupõe aglomeração, né? Os teatros estão fechados, os cinemas estão fechados, as salas de espetáculos estão fechadas, tem 5 milhões de trabalhadores de cultura que estão desempregados, e eu queria saber se havia alguma política para o setor. O que estava sendo pensado para agora, para atender essas pessoas? Porque tem uma hora, o que eu tentei falar e que algumas pessoas, essas pessoas que insistem em não entender as coisas, não compreenderam, foi que muito poucas pessoas têm reservas financeiras. Estas poucas pessoas que têm reservas financeiras estão ajudando as outras pessoas que não têm reservas financeiras. Como hoje, por exemplo, tem um fundo da APTR, a Associação dos Produtores de Teatro, que nós contribuímos, nós todos que temos algum dinheirinho, contribuímos para que as pessoas que estão à míngua pudessem ir lá beber daquela fonte. Mas isso não se sustenta por muito tempo, porque nós também estamos desempregados, né? Está todo mundo sem. Então, uma hora vai secar. Então, como é o que ela tinha para dizer para o setor? Era isso que eu estava querendo falar com ela. Ô, Maitê, eu tenho uma dúvida que é tão perigosa. Quem representa hoje os artistas do Brasil? Você diz qual artista representa, qual é a representação máxima, quem é Qual a nossa é, cara? qual é a instituição? Os artistas têm força hoje como um coletivo?
eu vejo hoje muito esgarçado esse tecido, né? E, inclusive, nós viemos, né, de um descaso com a cultura já de muito tempo. E agora me parece que nós chegamos num estado... eu não tenho palavras, eu ia falar lamentável, mas talvez é uma palavra que não é apropriada. Quem Mas sabe, representa hoje? Marcelo, existem órgãos, né? E esses órgãos estão trabalhando, eles estão Hum, tentando trabalhar, eles estão, inclusive, conversaram com a Regina, uma pessoa ou outra, tal. O que parece, assim, depois eu fui me informar melhor a respeito das coisas, falei assim, mas não é possível que ela não tenha feito nada. Como assim? Né? Ela parece que o que aconteceu foi que quando houve aquela cisão entre nós éramos um ministério, nós deixamos de ser um ministério e nós ficamos divididos entre o Ministério da Cidadania, que hoje em dia que na época era do Osmar Terra e que hoje em dia é daquele homem que tem nome de pedra, Onyx Lorenzoni, com acento no isso. lugar errado, inclusive, o Onyx Lorenzoni, da Cidadania, e o turismo. E os assuntos do setor estão divididos entre esses dois ministérios que não conversam e competem entre si e se atrapalham. Então, ela tentava fazer as coisas, por exemplo, tem o fundo setorial do audiovisual, né, que da Ancine, e este fundo é um fundo que tem muito dinheiro ali, poderia resolver todo este problema de falta dessas pessoas que estão muito carentes, passando fome de fato nesse momento e vão passar por algum tempo resolveria. Só que ela não teve acesso a esse fundo, por quê? Não porque não fosse da competência da secretaria que estava sob o guarda-chuva do turismo, mas porque ele estava com a cidadania, que é do Onyx Lorenzoni, e por uma questão burocrática, ele não deixava que isso fosse passado. Parece que ela, de fato, conseguiu transferir este fundo, isso é um feito gigante. Ela conseguiu transferir para o Ministério do Turismo e, então, agora está conosco. Não foi assinado. Então, esses dias agora, como isso, ela fez outras coisas que ela diz que vai mostrar. O que eu não entendi foi por que ela não foi mostrando onde estavam as dificuldades e onde estavam os feitos, né? Então, o que você... Mas olha aqui, e depois eu concluí que foi porque ela quis fazer quieta, calada, por conta dos olavistas. Porque cada vez que a gente tem um ganho, eles vão lá e arrebentam com tudo. O que você está me... Talvez seja uma estratégia. Uma estratégia... O que você está me dizendo é algo muito interessante, que a Regina, você está afirmando que ela fez coisas relevantes e que ela não comunicou por medo de ser combatida dentro do governo. Exatamente. Dentro dessa ala que ela reclamava para um aqui, outro ali, que estava muito difícil por causa de um grupo. Então, eu suponho, eu sou uma otimista, né, Marcelo? Ela diz que tem coisas para apresentar. Eu sei que essa transferência ela conseguiu e que agora parece que ela teve uma conversa lá com a criatura e que a condição para a saída, para tudo, que ela conseguiu que fosse apresentado tudo que ela fez, para que não ficasse também, depois entra um qualquer e fala, olha só o que eu fiz, né? E ter sido dela. Então, vamos ver, parece que isso vai aparecer. Eu quero crer, seria maravilhoso. Você fala a criatura porque você não quer citar o nome do Bolsonaro? Parece... né, me emporcalha, assim, de certa forma, agora, assim. Eu não sei, sabe, Marcelo, podendo evitar, né?
vai que vem uma maldição, né? Bom, mais do que já está. Sempre, né? Agora, Maitê, olha que interessante esse papo. Nós vivemos uma cena praticamente de novela, né? Uma coisa ao vivo na CNN, né? Num canal de notícias, onde a Regina Duarte arranca o fone por conta de uma pergunta sua que ela não queria ouvir, e agora você está me dizendo que ela fez coisas relevantes Não, lá. eu não estou te dizendo. Eu estou supondo que, Supondo. tendo ela dito que ela tem feitos a apresentar, que talvez ela tiver. Porque eu andei conversando com pessoas depois. Ah, É sim. lógico que isso não a exime de todas aquelas barbaridades que foram ditas Sim. antes, na mesma entrevista, né? Aquilo não tem perdão, né? Sei lá, mas Por não sei. quê? Por que, Maitê, você, que é uma atriz, que é colega de Regina, convive nesse ambiente, por que ela falou aquelas coisas, às vezes, que não dá para acreditar que está saindo da boca dela? Não sei. Não sei. Eu acho que ela não está bem. Acho que ela está instável. Não sei o que pode ser. Não sei por que alguém canta aquela musiquinha, por que alguém se infantiliza na frente da câmera, não sei por que você defende, como é que você pode defender a tortura, como você pode diminuir, banalizar as mortes que aconteceram durante aquele período, banalizar as mortes de agora com a Covid, porque você pode falar assim, não, era ignorância em relação àquele período. Mas e agora? Agora está na tua cara, todos os dias no noticiário. Agora não é mais ignorância. O que é? Eu não sei. O que Não sei. é? Eu te pergunto. O que está acontecendo, Maitê Proença? Eu não sei. Eu acho que talvez as pessoas fiquem contaminadas. Que todo mundo que chegue perto daquela gente ruim se contamine de alguma maneira, né? Você acredita que nós ainda não temos, né, um substituto? Esse substituto obrigatoriamente vai ter que ser um fantoche? Sim, acho que sim. Se ele for um bom fantoche, ele fica. Se ele for um mau fantoche, ele cai. Porque o comportamento dessa criatura o comportamento, é uma pessoa sem afeto, uma pessoa que trai, sem dor, né? Ele combina e não faz. Mas para os outros mortais, quando você combina, você tem uma culpa de estar agindo daquela maneira. Se alguém te dá a mão e te bota num lugar bom, você tem uma gratidão por aquilo. É natural dos seres humanos, dos mais humildes não tem nada a ver com classe social, não tem a ver com direita e esquerda, não tem a ver com ideologia, não tem a ver com nada. É da natureza humana. Mas ele tem alguma deformação ali. Tem a ver então, com o quê? Eu acho que é uma sociopatia, uma dessas coisas que a gente tem que estudar, né, para saber qual é a palavra exata para caracterizar esse tipo de comportamento. Mas a regência dele do país é como se ele estivesse assim, regendo uma padaria, né? O filho fica no caixa, o outro filho fica no balcão, o outro filho ele fica lá coordenando o negócio, dando esporro na mulher que não está fazendo pão na hora e tal, tarará. E aí é meio assim, é da curriola, sabe? Ele não representa nem aquelas pessoas que bradam por ele, eu acho. A qualquer momento, quando aquilo for desagradável a ele abandona, porque não me parece que ele tenha afeto, esses sentimentos, né? Essa imagem, reconhecimento, assim.
essa imagem que você criou agora da padaria, eu acho que não vai sair mais da minha cabeça, sabia? Porque é isso mesmo. E ainda você foi muito generosa e não citou um cômodo da padaria que ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro, né? Umas pessoas que têm algum problema com a Polícia Federal, e aí, mesmo assim, com toda essa situação, nós temos brasileiros que o apoiam cegamente. E eu falo isso, veja você, com empatia por eles. Eu procuro olhar e entender por que aquela senhora que estava com uma bandeira e bateu na cabeça de uma jornalista em frente ao Palácio do Planalto, por que ela faz isso? Você consegue me dizer? Eu acho que é um ódio com a vida dela. Porque não dá para viver num país com essa diferença, né, de nível social. Não dá. Isso vai acontecer. Enquanto não houver mais igualdade nesse país, isso vai acontecer. E as pessoas vão atribuir a uma ideologia, uma coisa assim, mas é um negócio que eles ouviram o galo cantar. É um ódio que está lá, das circunstâncias. Maitê, me dá muita vontade de falar com você sobre teatro, que é das artes a que está imediatamente bloqueada, né? Claro que nós temos toda a rede de produtores de audiovisual, as próprias telenovelas, enfim, que empregam muitas pessoas, o cinema, a música, nem se fala, mas o teatro, que é essa arte primordial, como será o teatro em Maitê em 2021? O teatro não morre, né? Porque ele está aí, todo mundo decretando a morte dele, óbito e tal, mas ele dá sempre um jeito. Eu te confesso que eu não sei qual vai ser esse jeito, porque a música descobriu uma forma de fazer lives e tal, e estão fazendo coisas lindas, né? Não sei se você viu a Mônica Salmaço, a Nausete, todo mundo, eles fazem uns enquadramentos lindos, fica uma harmonia absoluta, eles têm, acho que, equipamento em casa, então o som fica maravilhoso, e até eu mesmo tenho um coral, sabe, que a gente faz em casa, na verdade é um sarau, não chega a ser um coral, mas a gente queria que virasse um coral com vozes e tal, e agora a gente fez uma música aí que daqui a pouco nós vamos soltar, que era um negócio que acontecia antes, como a gente não podia mais cantar junto, estamos cantando cada um da sua casa, fizemos uma música que talvez seja uma vergonha horrorosa, mas acho que não, acho até que ficou bonito. Mas o teatro, os teatros terão que ser adaptados, né? Você iria numa peça de teatro se abrisse agora em setembro? Você entraria num shopping, iria ver uma peça de teatro? Eu não. Os teatros terão que ser adaptados quando esse negócio estiver mais sob controle, ou seja, quando a gente tiver mais elementos para julgar se a gente pode ou não entrar num ambiente fechado, né? Agora, claro que não dá para dizer isso. E veja bem, eu estou formulando de uma forma dramática essa questão, porque eu reconheço um esforço do pessoal do teatro. Eu poderia citar vários, mas eu vou citar, por exemplo, o Eduardo Barata, que é um produtor do Rio de Janeiro, que está muito antes até da pandemia, conectando as pessoas, procurando trabalhar com as leis. Faz um trabalho maravilhoso na PTR. Maravilhoso, conectando e procurando debater, inclusive com este governo, com o governo do Rio, que é onde ele está sediado. Promove reuniões, eu já fui em várias desses debates para a gente ver o que, com todas as frentes, entendeu? Ele é um sujeito sem preconceitos, ele é aberto para... Muito bem, eu quero usar o nosso querido Eduardo Barata, até porque é uma coisa apartidária também, não tem, sabe, não tem nenhum desses vieses aí, onde a gente fica muitas vezes presos, né, na verdade. Ficamos lá atolados, vamos dizer assim. Mas, mesmo com esse esforço, Maitê, eu faço essa pergunta para você
E a gente continua com essa angústia, com essa dúvida, porque não há política cultural, não há... Eu estou vendo já o governo inglês, por exemplo, que errou no início da pandemia, errou, reconheceu que errou, mas já hoje colocou na internet uma peça ao vivo, e de alguma maneira eu percebo um movimento em outros lugares, enquanto que aqui nós ficamos numa briga de padaria mesmo, como você disse, né? Como sair dessa briga de padaria? Olha, então, vai ter que se pensar, por isso que há que se ter uma política. Todas essas pessoas que estão pensando a cultura vão ter que se juntar e propor, ter ideias que a gente ainda não teve, ideias novas, ideias que vão partir desse nó em que a gente se encontra. Então, talvez espetáculos ao ar livre, como eu uma vez fui ver a Marília Pêra na Cinelândia. Na Cinelândia, não, ali na frente do teatro... Na Tiradentes, João Caetano? Isso, lá. Praça Tiradentes. Na Praça Tiradentes, ela fez um espetáculo ali e eu achei que tinha uns bêbados, umas pessoas gritando, uns malucos, umas coisas. Eu falei, como é que vai ser isso, gente? Como é que a gente vai parar para ver uma peça de teatro? E eles ficaram, o bêbado ficou calado, todo mundo, de repente, estava ali, sabe? É igual quando você fala assim, você pega um bando de criança num playground e você fala assim, como fazer 100 crianças ficarem quietas? Você fala assim, era uma vez. Eles... Ou até mesmo, sabe o que você me fez lembrar? O projeto Aquários, na Quinta da Boa Vista, né, com orquestras, e o maestro João Carlos Martins, que vai nas favelas, e acontece exatamente o que você descreveu. Ele toca um bar e, bum, faz aquele... Bom, olha, eles fazem no Municipal aquelas tardes gratuitas, e vai gente comum. De todas que as não teve classes. formação de música clássica em casa. As pessoas ficam em absoluto silêncio, em êxtase, e se inebriam daquele negócio. Então, eu acho que a gente pode fazer isso em praça pública, de alguma forma. Vai ter que arranjar um jeito, né, de cobrar ingresso, que as pessoas vão ter que não sei como é que vai ser. Eu não sei. Como que as pessoas vão... Eu estou disponível aí para conversar, estou disponível para participar, mas esses brainstorm assim, ajuda muito, porque um tem uma fagulha de uma ideia ali, o outro complementa a ideia aqui, e, de repente, você fecha esse quebra-cabeça, entendeu? Mas, por enquanto, estamos à deriva, não temos nada, estamos na seca do deserto, não sabemos o que vai acontecer, e as pessoas estão muito desesperadas. Tem os professores de teatro que estão... como é que vai ficar, sabe? Essa gente está desempregada, porque quem queria aprender teatro agora, sem perspectiva, será que eu quero aprender? Se aprender para quê? E, enfim, está todo mundo na miséria, entendeu? Então, vai ter... Você estaria disponível para conversar com a Regina Duarte? Eu estaria disponível para conversar com a Regina. Eu estaria disponível para conversar. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Quando o nome dela foi indicado, muita gente, né, procurou ouvir os artistas e tudo mais. Algumas pessoas me procuraram e eu falei, olha, eu prefiro olhar como algo positivo. É uma atriz, ela é parte de uma história cultural do Brasil reconhecida, uma atriz de grande talento, e mesmo com toda esse ciricutico, porque eu não sei que nome dá isso, o que aconteceu com a Regina, por que ela começou a cantar uma música da ditadura no meio de uma entrevista, me parece algo de quem está realmente, enfim, navegando a deriva dentro do seu próprio
ser, né? Mas ela vindo para São Paulo agora, e ela vai cuidar de algo que me é muito caro, muito... Eu tenho uma ligação profunda, que é a Cinemateca, que guarda a memória do cinema e da televisão, o acervo da televisão, o do Glauber Rocha, acervos muito importantes, né? Estão lá na Cinemateca. Mazzaropi, tem E tudo aí? lá. E aí, como é que fica? A Cinemateca, aliás, já estava em crise desde muito tempo, aliás, desde quando a Marta Suplicy esteve por lá e não conseguiu desatar aquele nó. E agora, hein, Maitê? Para onde vamos, hein? Você está me fazendo perguntas muito difíceis. Eu teria que ter uma bola de cristal. Tem que conversar. Tem que conversar. As pessoas têm que botar as ideologias de lado, separar as coisas. Olha, eu não concordo com aquilo que foi dito, mas eu quero escutar. Se houver propostas, a gente tem que conversar, porque senão nós vamos ficar nesse atoleiro. Não há outra forma para sair dele. Não há outra forma. Porque senão vira imposição de né? E tem muitas pessoas que devem pensar juntas, porque é uma situação pela qual nós nunca passamos. Essa que nós estamos agora. É nova e precisa de muitas cabeças boas pensando junto, e tem muita gente na miséria, tem muita gente que dedicou a vida inteira e que sabe fazer aquele negócio, e agora não tem mais serviço para prestar. Eu não me lembro também de uma situação parecida, e quando você fala tem que ter uma rede, né, tem que ter uma colaboração, tem que ter um grupo e tal, eu me lembro de outros momentos da história do Brasil, que eu estava lá, nas diretas, na campanha da fome, depois do Betinho, que houve um grupo de artistas que se reuniu em torno desse propósito, né, de combater a fome. Lá embaixo do Municipal. Isso, lá embaixo, eu lembro da gente ter se encontrado lá várias vezes, e gente de vários matizes, né? E em torno de de um propósito mesmo. Depois eu acabei ficando ligado ao Betinho, fizemos um programa de televisão juntos na TVE do Rio de Janeiro. E agora? Essa foi a pergunta que um amigo que mora fora do Brasil, em Londres, me fez. Ele falou, por que não tem um grupo, por que não tem uma junção de cabeças contra tudo isso, ou para desenhar alguma coisa? Você sabe me responder esse meu amigo, Maitê? Tinha uma pessoa catalisadora que era o Betinho. O Betinho era muito genial, né? Ele falava com aquela simplicidade dele, com aquela figura também. Porque eu acho que aquela figura era um emblema. Se você olhava para aquele cavaleiro, né? Você olhava para aquele Dom Quixote, assim, e ficava emudecido, enternecido, sabendo que ele estava próximo da morte. Tudo isso, as circunstâncias dele estava com AIDS, calavam, né? Os outros, né? As circunstâncias e a sabedoria com que ele se colocava. Quando vinha alguém e falava para ele o problema do Brasil é um problema econômico, é um problema, nós temos um problema de inflação na época. Ele falou assim, vai dizer para uma mulher que está 5 dias sem ter o que dar de comer para o filho dela, que o problema dela é a inflação. Você tem que dar um prato de comida, depois você resolve o problema da inflação, porque nós deixamos chegar a isso, né? Nós todos deixamos chegar a isso. Votamos errado, né? Eles votaram, quem votou, mas como nação nós fracassamos. Então, fracassamos do ponto de vista ecológico, com o nosso patrimônio. Hoje nós temos um antiministro naquela pasta. Eu que sou ambientalista, você vê esse homem fazendo o que ele está fazendo na calada, quietinho, porque ele mudou de estratégia. Antigamente ele aparecia com aquele óculos, aquele negócio yuppie dele, tal, agora nem isso, agora ele fica quietinho, andando por aí sem máscara, que outro dia foi pego sem máscara em São Paulo, e a gente descobriu, agora saiu a notícia de que de outubro do ano passado até abril desse ano, portanto 6 meses,
aumentou em 53% o desmatamento em relação ao ano anterior. 53%! Mais árvores sendo cortadas para enriquecer 3 pessoas. E, sabe, para enriquecer os happy few, é um mínimo minimório de pessoas agindo ilegalmente contra tudo. Não se aplicam mais as multas, foram todas flexibilizadas. Tem um jeito, agora descobriram lá um jeito de se você tiver uma multa, ele tem que ser analisada a multa para ver se ela deve ser aplicada mesmo, ou se a gente diminui um pouco, ou então o que a gente faz com essa multa. Quer dizer, ficou impune qualquer crime ambiental ali na região da Amazônia, em toda a região está desse jeito. E esse sujeito sendo aplaudido, porque ele está agindo, fazendo exatamente o que ele foi lá posto para fazer. Bom fantoche. Você está falando do ministro do Meio Ambiente. E essa mesma análise que você fez agora pode se aplicar para alguns ministros desse governo, como o ministro da Educação, por exemplo, né? Por exemplo. Que é um cara que está lá, assim, deseducando. Às vezes causando grandes transtornos mesmo, sem nenhuma empatia pelas pessoas, né? Nenhum, assim, o Enem agora, que ele queria forçar a realização do Enem, e aí houve uma derrota muito importante. Essa derrota te anima? Foi 75-1 a derrota do governo no Senado, sendo que o voto 1 é do Flávio Bolsonaro. Ai, meu Deus, é um escárnio, né? É um escárnio, sinceramente. Como justificar esse voto, Flávio? Né? Como, porque... eu trabalho na padaria, pode ser a justificativa. Maitê, eu quero te interromper só para dizer para todos que... Primeiro, agradecer a audiência incrível de vocês aí do outro lado, e dizer que vocês, sim, eu vou acolher as perguntas, vocês podem já mandar nos comentários, no YouTube, no Facebook, no Twitter, podem já mandar, a equipe da TV Cultura está ligadaça já, está chegando muita gente aqui comentando, o Carlos Amorim falando que a analogia da padaria foi perfeita. Eu creio que você criou uma imagem que nos facilite a enxergar este momento. E volto a dizer, viu, Maitê, e eu espero que as pessoas acreditem no que eu vou dizer. Eu torço para que qualquer governo dê certo no Brasil, sabe? Eu também. Eu torço para que qualquer governo dê certo no Brasil, inclusive os governos que geralmente eu critico. Mas está difícil, viu? Está difícil mesmo, está muito difícil. O Adilson Silva Oliveira fala que é sempre muito bom ouvir e te ver, mulher inteligente com bons argumentos. Obrigado para o Adilson, para todos que estão mandando aqui, e podem mandar mesmo, já tem algumas perguntas, vocês podem mandar, que vai chegar a hora de eu puxar essas perguntas para a Maitê. Você está na sua casa, Marcelo? Eu estou na minha casa, dentro de um estúdio que eu tenho aqui na minha casa, Maitê. Chique. Depois de 30 anos de televisão, eu consegui ter o meu próprio estúdio. Gostou, isso é um super luxo maravilhoso. Isso é um luxo. Eu me acho. Porque no trânsito de São Paulo, o que acontece normalmente, fora da pandemia, agora está um pouco melhor, mas não tanto quanto deveria, você poder trabalhar de casa é fantástico, né? Vamos fazer um filme, Maitê. Vamos filmar aqui dentro desse estúdio. Mas dá para isso? Dá para tanto? Que beleza! É a nossa criatividade. Ele tem 3x5, entendeu? Vai ter que ser um filme assim meio dogma. Marcelo, dá para falar do planeta em 3x5. 3x5. Com 3% a gente voa até para Júpiter. É uma beleza. É o drama humano, né? O drama humano cabe em 2x2. Aliás, tem gente neste momento em quarentena em 2x3, né? É bom a gente lembrar disso também, né? Exatamente. Ai, Maitê, que bom que é conversar com você. Famílias inteiras, né? Famílias Porque inteiras. essa história de... Essa
essa história do isolamento, né? Se você considerar essas comunidades, as pessoas, é difícil você estar isolado sozinho num espaço confortável e tudo. É muito difícil, porque a gente estava conversando antes de começar, a gente estava conversando antes de começar isso aqui, como a gente vai sendo assaltado pela psique da gente, né? Eu já acordei de noite, sobressaltada, e já acordei de manhã em depressão profunda. Eu que sou uma pessoa que acordo bem. Eu sou daquele... Tem gente que acorda mal, né? Que acorda Você acorda bem. Só começa... Eu acordo bem, depois a realidade vai se impondo, vai se impondo, no final do dia eu estou péssima. Mas eu acordo bem. Agora, durante a pandemia, não. Agora, imagine você viver num lugar cheio de pessoas gritando, que não estão se entendendo, com calor, sem comida, com todas essas circunstâncias adversas. Que dificuldade, sabe? E outra, lava a mão num lugar que não tem água. Né? Como lavar a mão se 50% da população não tem água entrando em casa e não tem esgoto saindo de casa? É muito grave. Você tem que, sabe, e isso não ter sido atendido até hoje. Até hoje. As pessoas fazem cocô num balde do lado de fora ou num buraco que eles têm que cavar, fica ali a olho visto, aquele esgoto correndo do lado da casa, sabe? Não ter água para entrar, para você lavar o rosto, para você lavar sua mão, para você se lavar. É realmente... Eu vou te dizer uma coisa, sabe? Só tem uma coisa que me envergonha mais do que isso, que é o racismo, que é algo absolutamente presente no Brasil. Absolutamente presente. Como o João Pedro agora, assassinado dentro de casa, levado de helicóptero, sem nenhuma satisfação para a família. Horas e horas e horas e horas. 16 horas. Acontecendo, o menino morto. 16 horas, precisamente. E aí aparece o pai dele com aquela nobreza, relatando. Isso é... Olha, isso... Ô, Maitê, olha aqui. Somos todos negros, né? Somos todos negros. Somos todos de origem negra. Nascemos todos negros. Não existe nada internamente que mostre qualquer diferença. Então, é só uma questão de você não gostar do cara que tem o nariz maior, ou o olho de uma determinada cor, ou uma cor de cabelo. É esse tipo de diferença que muda a melanina, né? É uma centelha de um nada. E, por conta disso, realmente... Você sabe que eu andei lendo há muito tempo atrás, porque houve escravidão ao longo da humanidade inteira. Os povos se subjugaram, brancos com asiáticos, e tal. As pessoas iam ganhando poder sobre as outras e subjugavam aquele povo que tinha perdido a batalha, a guerra, ou seja lá o que for, né? Mas que a escravidão com os negros, ela aconteceu porque aqui nas Américas a gente precisava de pessoas que tivessem o mesmo tipo de doença que a gente tinha aqui. Eles iam sobreviver melhor do que se pegasse das camadas das colônias asiáticas. Por exemplo, vietnamitas, tailandesas, francesas, aquelas colônias de lá poderiam ter vindo. Mas a África tinha malária, tinha as doenças que nós temos aqui. Então, o povo africano era mais resistente a esse tipo para ser submetido a trabalhos forçados, horrorosos, aquela barbaridade toda. E que aí os cristãos, por não aguentarem a ideia de que estavam tratando um ser humano daquela forma que estavam tratando, eles começaram a justificar e dizer que os negros eram menos humanos. Eles eram menos humanos. E usaram a teoria de Darwin para isso, da evolução,
que a gente veio do macaco, e que então que eles eram mais macacos. Então, é toda uma construção que foi feita para aliviar a consciência do homem branco que estava submetendo um outro ser humano àquilo. E isso perdura até hoje dessa forma horrorosa. Perdura de uma forma terrível, 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 terrível. Ô, Maitê, eu vou passar a puxar as perguntas, que são muitas que estão chegando aqui, e novamente convido você aí que está no YouTube, no Facebook, no Twitter, a mandar suas perguntas que estão chegando aqui em profusão para a dona Maitê Proença. O José Rodrigo Santana do Nascimento pergunta para você: qual foi a reação sua com relação à delação do Paulo Marinho sobre o caso Flávio Bolsonaro? Eu sinceramente não quero falar nisso. Por quê? Porque eu acho que é uma gente muito perigosa. Eu tenho medo deles. Medo do quê, Maitê? Eu tenho medo dessa gente que cerca, dessa gente, toda essa gente, sabe? Eu tenho medo deles. Eu não quero falar nesse assunto. Tá bom. Mas assim, o tema é milícia, é isso? É. Eu entendo o seu medo e me solidarizo, porque esse é um medo presente. É bom que se diga no Brasil todo, mas ele é mais visível no Rio de Janeiro, né? Ele é claramente... Eu acho que o Paulo viu aquilo tudo de perto e ficou calado durante um tempo. Ele teve a empregada dele roubada, né? É um negócio assim, sabe, você roubar a empregada, a cozinheira de 20 anos, cozinheira que teve um filho com câncer e que o Paulo custeou todo o tratamento e que adorava o Paulo e tal, a Michelle Bolsonaro foi lá e pegou, pinçou o negócio já naquele momento. Mas tudo isso que o Paulo viu, só que quando morreu o Bibiano, o Paulo é amigo dos amigos, sabe? O Paulo é muito amigo dos amigos. Eu vi o Paulo passar 2 meses, parou de trabalhar e ficou com os ósmos segurando na mão até o dia que ele... E assim foi com... Eu posso citar uma lista, né? Então, ele, por qualquer crítica que possam fazer ao Paulo, quando ele viu, e ele diz que o Bebiano morreu de tristeza. Então, acho que ali bateu num lugar ruim ali, sabe? Sei. Isso é o que eu tenho a dizer. Ótimo. E até para quem está nos acompanhando, Maitê, para deixar claro, qual foi a sua relação ou qual é a sua relação com o Paulo Marinho? Eu me relacionei com o Paulo há 30 anos atrás, né? E tivemos uma filha. Então, e é uma figura, como você relatou, muito conhecida no Rio. Você falou do relacionamento dele com o Zósimo, por exemplo, que é um jornalista, enfim, amplamente conhecido de toda a classe cultural do Rio de Janeiro, de toda a classe de jornalistas do Rio de Janeiro, enfim, que nós não temos, enfim, o que comentar, né, sobre esse tipo de figura, né? O Zósimo, enfim, esse tipo de relação. O Maitê, tem muita pergunta aqui para tu. Obrigado mesmo pelas perguntas, as pessoas curtindo esse papo franco com esta moça, a quem eu agradeço sempre a gentileza e a confiança. Ela sabe que o papo aqui é reto e topa vir. É essa que é Maitê Proença. Né, Maitê? Não é papo de ficar só alisando, não, né, Maitê? A gente fala de tudo, né, querida? Do que precisa ser falado, né? Bem. O Maitê, nós temos aqui uma pergunta do Paulo Rodrigues sobre aquele nosso início de conversa, a cultura. Como você vê o futuro próximo agora
pós-pandemia da cultura no Brasil? Então, acho que a gente já abordou esse assunto. Primeiro que a gente não sabe quando será o pós-pandemia, Isso. porque, ao que parece, isso vai durar muito mais do que os 2 anos inicialmente previstos para a confecção de uma vacina, e testagem, e depois distribuição, aplicação, tudo isso. A gente não sabe se essa vacina virá em 2 doses, né? Como que será isso? Então, vai demorar. Nós vamos conviver com esse vírus por muito tempo. Toda a forma de viver vai ter que mudar, né? Então, a cultura vai ser afetadíssima por isso, e não dá para prever o futuro, não dá para prever. Eu acho que a gente tem que sentar, conversar a respeito e criar novas formas de novas arenas, novos palcos, novas formas de exibição. E de ensaio e tudo, né? Como fazer tudo isso. Tem aqui um comentário do Kleber, que vai muito nisso que você acabou de falar. O que vai acontecer na pós-pandemia é que as pessoas que estão ficando muito tempo paradas, como você já comentou várias vezes aí, elas podem ficar sem emprego, né? E isso ser uma nova crise. Isso gera uma nova crise de desemprego, de desigualdade, não é verdade? O fato delas estarem paradas, porque aí elas vão ser esquecidas, é isso? Qual é a ideia? Paradas, esquecidas e desatualizadas, porque nós estamos vivendo uma crise que está nos obrigando a nos adaptar. Como agora, estou aqui te entrevistando dessa forma. E muita gente não tem essa chance. Primeiro, entendeu? De uma boa conexão de internet, até a educação que está na mão daquele senhor lá, que eu também tenho uma dificuldade de falar o nome desses caras, a educação pública ela está estagnada, porque as escolas públicas não têm nem banheiro. Você acha que elas vão ter conexão de internet? Não, então, não tem banheiro, não tem esgoto, não tem saneamento. Então, em alguns lugares, começa a haver, claro, uma estrutura que agora está sendo obrigada a se atualizar com muita agilidade, né? Esse é o momento que nós estamos vivendo. As empresas, todo mundo está tendo que se adaptar e tudo mais. Agora, tem gente que sai nessa corrida em desvantagem, né? É como me disse no Provoca dessa semana o poeta Sérgio Vaz, lá do Capão Redondo. Ele fala: como que você pode falar em meritocracia se um sai para uma corrida de 100 metros com um saco de 60 quilos nas costas? Claro. Não, e é muito injusto, né? Porque isso tudo poderia, como nós tivemos uma vantagem imensa de ver 2 continentes na nossa frente serem assolados por essa praga, nós poderíamos ter agido de uma forma sensata. Nós poderíamos estar caminhando para uma nova forma. A gente poderia estar no declínio total dessa história. Mas nós fizemos todo o oposto, com a nossa postura, porque, por exemplo, a China... Eu ontem conversei com médicos, infectologistas e com o ex-ministro Temporão, com o mestre, com o infectologista, professor Mauro Chester, com a Ana Estela Haddad, que são pessoas especialistas nessa área. E aí eu estava perguntando assim, se foi feita uma comparação com a China, porque a China foi pega de surpresa com essa história, né? E até o professor Mauro Chester disse que os cientistas chineses eles têm que ser aplaudidos, ao contrário do que tem sido feito, que eles têm que ser aplaudidos porque em 1 mês eles detectaram o vírus, eles quebraram o vírus, eles entenderam tudo, eles descobriram a gravidade, sabiam já que tinha vindo de um morcego, tudo que eles descobriram num tempo mínimo naquele país onde a informação é muito
cortada, podada, censurada, foi assim uma coisa para ser aplaudida pelo mundo inteiro, e não obstante, o Trump e os seus asseclas ficam agindo da maneira que estão. Porém, eu perguntei se a China, se a gente olhasse para a China, que foi pega de surpresa, e nós que, de certa forma, estamos sendo surpreendidos também, porque nós negamos a seriedade. Não porque a gente não visse, mas porque a gente nega. Continuamos negando, né? Continuamos negando. Temos exemplo disso na autoesfera. Então, é uma coisa de uma irresponsabilidade que mata vidas, né? Então, a gente não precisava estar nessa circunstância. Ninguém, nenhum setor. Ninguém precisava estar nisso. A gente podia estar como está Portugal, se reintroduzindo, como está acontecendo já com outros países. Mas não. Nós estamos, aliás, indo para o pódio agora de número de mortes. Né, exatamente. E a nossa economia flagelada, porque com o tempo de duração, tudo piora. Se fosse mais curto. Maitê, muitas mulheres, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, a Ana Bertoso, a Márcia Galvão. No Brasil, todos temos medo dos poderosos, vivemos resistindo ao medo. Ela comenta aqui essa nossa conversa. Eu quero te mandar uma pergunta aqui do Renato Celso Santos. Ele dirige a pergunta a eu e a você, mas eu quero, obviamente, te ouvir. Vocês acham que a classe artística não deveria participar mais na política, como vereadores, deputados e até mesmo presidente, Maitê Proença? Você não tem planos aí de uma candidatura? Me conta. Não, eu acho que os artistas têm que se ater ao que eles sabem fazer. A gente trabalha em outra esfera e a gente é muito efetivo nessa esfera. Mas o Reagan foi presidente dos Estados Unidos, hein? Ator de Hollywood. É verdade. O Arnold Schwarzenegger foi governador, e um bom governador da Califórnia. Mas alguns têm talento para isso, mas é um segundo talento. Não é por ele ser artista, ele então tinha facilidade para governar o país. A gente não deve misturar as coisas. Às vezes as pessoas têm dotes para determinadas coisas, para administração. Você tem que ser um bom técnico, você tem que ter características de liderança, você tem que, de fato, ter um interesse pelo outro. Você tem que, de fato, ser um sujeito desapegado que queira fazer pelo outro. As pessoas têm muita dificuldade de entender que existe gente assim, que quando a pessoa fala, ela não está falando por si, ela está olhando para o outro e está o que move é o outro. Às vezes ela tem uma vida resolvida, às vezes ela teve educação, às vezes ela teve privilégios que levaram ela a conseguir enxergar as coisas de uma forma mais abrangente, e ela tira o corpo e ela olha para fora do próprio umbigo. Ela não está preocupada consigo mesma, porque a questão dela está resolvida e ela não conseguirá ser feliz. Ela não conseguirá ter paz de espírito, ela não conseguirá se sentir bem, dormir a cabeça no travesseiro, se ela não retribuir os privilégios que tem, fazendo pelo outro. Tem muita gente assim. Tem muita gente assim nas camadas mais pobres da sociedade, tem muita gente assim na camada, na classe média, tem muita gente assim na classe alta. É uma questão de índole, sabe? Então, essa pessoa tem que ter esse tipo de índole. Ele não pode estar ali com uma mentalidade extrativista. Eu venho aqui para cuidar, para arrancar aqui do povo, que eu estou numa posição boa, vou lá, vou roubar um pouco ali, vou pegar um pouco ali, vou ter poder e tal, faço, mando, desmando, faço do meu jeito e saio de lá melhor do que eu entrei. Aliás, a mentalidade extrativista nos deu o nome de Brasil. É bom lembrar isso, não é? Exatamente. Arrancar o pau-brasil foi a primeira atividade extrativista. E mandar tudo lá para fora.
tudo para fora. Eles vinham aqui, era o tipo de colonização que a gente tinha. Eles vieram para cá, eles tiraram a cana, tiraram os minérios, tiraram o ouro, tiraram o cobre, tiraram o açúcar, tiraram o café e mandavam para fora. Nos Estados Unidos, a preço de banana, é bom dizer. A preço de banana, mandava para Portugal, que depois mandava para a Inglaterra. Nos Estados Unidos, chegou um povo que foi lá para... É um outro tipo de colonização, que se chama de assentamento. Eu vim aqui para me assentar aqui com a minha família, e aqui eu vou ficar, eu vou fazer uma vida melhor, eu vou criar um país. Quando eles criaram o país, eles resolveram fazer suas leis próprias, falaram para os ingleses, falaram, olha, tchau, agora eu não quero mais você. Isso aqui é meu já, há 2 séculos que eu estou aqui fazendo isso aqui, eu que criei isso aqui tudo. Agora eu vou fazer as minhas regras. E quando o sujeito é eleito lá, ele sabe que ele está lá para representar aquele grupo que o elegeu, ele não esquece disso. Aliás, mas é cultural. Já que estamos aqui nessa aula de História do Brasil com a professora Maite Proença, diria o meu querido amigo Fausto Silva, é bom lembrar que nos Estados Unidos o voto é distrital, que foi uma proposta que foi ridicularizada aqui no debate político brasileiro, que eu apoio integralmente. O voto distrital o político tem que morar no distrito, né? Nos Estados Unidos, a pessoa vota o cara tem que convencer assim, o padre, o farmacêutico, ele começa convencendo... É na aldeia dele. Na aldeia dele, exatamente. No assentamento, como você disse ali, dele, né? Ai, que tristeza que a nossa hora vai avançando e que eu vou ter que me despedir desta mulher daqui a pouco. Tô com saudade de você, viu, Maitê? Tô ficando mal acostumado. Eu tô ficando mal acostumado. Que a gente combinou que a gente ia se ver. Então. Que a gente ia se ver e tal. E aí não rolou, né? Aí não rolou. E agora estamos com essa ponte aérea de pandemia entre nós agora. Mas vamos lá, nós ainda temos mais um pouco aqui. Eu tenho perguntinhas muito boas para terminar a nossa conversa. Você falou de uma forma, digamos assim, muito entusiasmada, como você sempre faz, sobre a pessoa precisa ter uma vontade, né? E isso está em todas as classes e tudo mais. Eu quero saber se você vê no horizonte algum representante que te entusiasme. E vou citar um nome óbvio, de alguém que está se colocando volta e meia como tal. Preciso falar o nome ou não preciso? Precisa. Luciano Huck. Olha, eu acho o Luciano muito inteligente, muito articulado, ele conversa com várias frentes, ele está com um olhar para o Brasil já há muitos anos, ele não ouviu o galo cantar ontem, é uma coisa que já vem nele faz muito tempo, muito antes dele declarar, ele já estava com esse negócio germinando dentro dele. O Luciano tem uma vida confortável, eu acho que ele tem as melhores intenções. Eu acho ele uma boa possibilidade. Acho ele uma possibilidade bem interessante, porque ele não é radical no pensamento, ele vai conversar, ele vai ouvir, ele está estudando, ele está se dando tempo, ele não foi afobado, ele poderia ter se candidatado e não fez, segurou a onda para ver como que ele se posiciona. Então, eu estou de olho nele. Eu senti que o Luciano pode ter uma apoiadora aí do outro lado. Estou certo? Estou de olho nele e estou de olho em outras pessoas também. Em quem mais? Não sei. Além de mim. Olha, eu gosto da Marina. Eu acho a Marina brilhante. Acho a Marina uma guerreira, né? Uma mulher que tem uma biografia que a gente tem que olhar assim, de joelhos para ela. É quase uma santa, sabe? O que falta para a Marina?
sei, talvez talvez, não sei direito, ela não se flexibiliza, né? O que é o mérito dela também é justamente isso, é isso que a gente gosta nela. Mas, ao mesmo tempo, você vê que ela tem as crenças religiosas, mas ela diz, é separado. O que eu penso com o meu Deus, com a minha ideologia, com a minha religião, isso não vou meter em política. Ela não mistura as coisas. Ela é muito inteligente, ela é muito preparada, ela é outra que está estudando, que sabe, que é bem formada. As pessoas olham para ela e acham que ela é uma mulher frágil. Mas ela, com tudo que ela fez, todas as etapas que ela venceu na vida dela, foi analfabeta até os 16 anos de idade, e olha como ela é articulada, olha o pensamento brilhante, o pensamento dela brilha, a fala dela brilha, e ela é toda de verdade. Ela é toda para o outro, sabe? Então, e eu acho resistência ela física também, né? Ela já baita de sobreviveu uma resistência física e uma mulher saudável, né? Que come direito, faz tudo direito. Eu acho a Marina, assim, eu sou muito fã tiro assim, chapéu para a Marina, sabe? Votei Olha nela, aí, né, claro. nós já estamos sentindo aí candidaturas que possam ser apoiadas por Maitê. Apesar que é bom dizer o seguinte, o Brasil não se resolve com candidaturas, mas sim com participação política o ano inteiro, principalmente com vereador, que é um bicho danado, né? Um bicho que no Brasil ninguém se lembra. Você lembra em quem você votou para vereador, Maitê Proença? Não lembra. Ninguém Mas eu lembra. não me lembro de muita coisa. Eu tenho buracos na minha cabeça. Sim, sim, sim. Você Eu é tenho que ir uma... tirando uns negócios para entrar os outros, eu acho, sabe? Ô, Maitê, nós estamos caminhando para o final. Tem só 2 perguntas. Vamos ver se a gente consegue cumprir. Valdir Alves Moreira. Qual lição que a humanidade vai tirar na pós-pandemia? Que legado esta tragédia vai nos deixar? Bom, a gente vai ter que entender, eu acho que a gente já está entendendo, porque você só entende na carne, né? Sentindo. O ser humano é bicho ruim, né? Ele tem que sentir o negócio. Por isso que o sofrimento lapida as pessoas. Então, eu acho que a gente entendeu que a gente pode viver com muito menos. A sociedade de consumo não deu certo, está destruindo o planeta. O planeta não, mas está destruindo a humanidade. Nós não vamos sobreviver a esses hábitos de consumo. Então, vocês vão ter que aprender a viver com muito menos, não é um pouquinho. Dá, né? E dá. E dá. É possível, você pode viver assim com o teu nível de felicidade não baixa, pelo contrário, melhora. Melhora a tua qualidade de vida, porque a histeria do consumo diminui. E você pode pegar as coisas, refazer, reutilizar, sabe? Eu tenho um shampoo, por exemplo, que é um shampoo que reutiliza garrafas PET. Chama-se Reload Beleza Positiva. Sabe como é que ele funciona? Que é isso? Eu tenho, olha os meus cabelos. Eu lavei hoje para você. Sim. Estão lindos. Estão lindos, né? Então, eu usei o meu shampoo, que é um assunto que interessa muitas mulheres. Me interessa muito também. Ah, tá bom. Então, é assim, a gente pega garrafas PET que iriam para o lixo e reutiliza. Como é que a gente higieniza? Nós pegamos pessoas que estão nas ruas de São Paulo, pessoas viciadas em crack, venezuelanos, haitianos, pessoas desempregadas. Essas pessoas higienizam dentro de um processo lá que a gente tem, no galpões e tal. Nós colocamos o nosso produto dentro, que é um produto idôneo, bom, orgânico, que quando ele passa no teu cabelo não faz mal. Ele tem óleo de argan de verdade, não é um pouquinho assim só para dizer que tem, é um montão. Tem óleo de moringa, um montão, e é tudo bom lá dentro. E nós compramos direto das comunidades, então eles recebem mesmo o dinheiro, não passa por atravessadores e tal, eles que recebem o dinheiro. Então, é tudo economia circular. Mas por que você nunca me falou desse shampoo? Esqueci, porque a gente fala de um monte de coisa. E onde que eu acho esse shampoo? Você compra online. Reload,
de Reload. 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 É. Precisa melhorar essa marca, meu Deus. Mas é porque a gente vai vender fora também. No mundo inteiro. Reload, o quê? Reload.beleza positiva. Tem Instagram e tudo, você vai lá, vai ver. Tudo nele é bom. Pessoal, não é patrocínio, não. Isso é uma live na TV Não. Cultura. Mas eu acho um assunto interessantíssimo. Não, eu estou falando porque nós reutilizamos, que é uma coisa que você pode fazer. Eu pego o lixo do meu prédio inteiro, eu mando mandar caixa velha, tudo aqui. Eu reutilizo e faço as coisas. Tudo da minha casa sou eu que faço. Todos os produtos de limpeza sou eu que faço. Todos os produtos de beleza praticamente sou eu que faço. Faço tudo aqui em casa mesmo. Dá para fazer igual na casa da vovó antigamente, entendeu? E funciona lindamente. Isso é uma das coisas que a gente vai aprender, que a gente está aprendendo. E é outra coisa, Marcelo, eu acho que eu, particularmente, que sou uma pessoa meio solitária, por natureza, eu gosto muito de gente, mas eu também gosto de ficar sozinha, eu sou muito caseira, eu sou introspectiva. Eu achei que eu ia tirar esse negócio de letra, eu descobri que não. Eu descobri que me faz muita falta o convívio com as pessoas. Não é o convívio de qualidade como esse que a gente está tendo, esse também me faz. Mas esse eu posso suprir com livros, eu posso suprir vendo séries, eu posso ver um bom filme, eu posso suprir isso. Mas aquele do dia a dia, aquele prosaico, daquele que parece que não vai acontecer nada, que você fala com... Eu vou aqui do lado no hotel para fazer ginástica, eu converso com o porteiro que eu conheço há 30 anos. E ele me conta se a água do mar, porque ele nada no mar, que eu sei, aí ele, se a água do mar está bom, se o mar está limpo, como é que está a filha dele, ele pergunta da minha. É o outro que fala da... essa conversinha o dia a dia, das pessoas que você nem sabe quão importantes são na sua vida e que você vai encontrando esse dia a dia. E esse o artista não vive sem isso, né? Você ouvir a conversa da rua, você participar da conversa da rua. Como o outro é importante. É claro. É isso, entendeu? Maitê, eu tenho uma pergunta aqui para terminar a nossa conversa, que eu fiquei com uma curiosidade da revelação que você fez aqui para a gente, que você acorda bem. E tem uma pergunta da Tanie Caduda. Olha que nome bonito. Maitê, você tem alguma dica para acordar de bem com a vida? Entrega! Eu tenho saúde. Eu juro que é isso que tem que funcionar. Veja só. Quando você toma um porre e que você bebe demais e que você acorda de ressaca, né? E quando você acorda de ressaca, teu pavio fica curtinho. Se vem uma pessoa te incomodar, você tende a mandar ela para um lugar que você não mandaria normalmente. Mas se você está cheio de saúde, você fica mais benevolente, você olha e vê o sol mais brilhante, as pessoas ficam mais bonitas. É como quando a gente está apaixonado. Só que não dá para ficar apaixonado mais do que 20 dias, porque a pessoa se apresenta, né? Digamos, vamos aumentar, 4 meses. Os príncipes viram sapo com 4 meses. Melhorou, pessoal. Não são só 20 dias. Vamos lá. 4 meses, o príncipe tende a ir virando um sapinho, um girino, muda, né? Aí você vê aquela realidade, você tem que transmutar aquilo, né, para migrar para o amor, que é uma passagem dificílima de fazer. Né? Esse é um penhasco, mas se você tiver saúde, você migra mais fácil. Se você tiver saúde, você vê o mundo com um olho mais benevolente. Você fica mais bonito com saúde. Você olha no espelho, você gosta mais do que você está vendo. A saúde, ela ajuda muito. Você não precisa ficar o tempo inteiro feito um monge japonês, entendeu? Você tem que tomar a tua cervejinha de vez em quando, porque é gostoso, e o espírito precisa. A gente precisa disso. Nunca houve nenhuma sociedade que não se drogasse. A bebida é uma droga, o cigarro é outra droga, tem um monte de... Um pouquinho, de vez em quando, as pessoas precisam de uma porta dos fundos. Todo mundo precisa, porque senão você faz loucuras.
com a parede fechada, todo mundo faz loucura. Você tem que ter um escapezinho, porque senão você fica pior ainda, né? Seus bichos saem. Então, essa é a minha... Mas, de uma maneira geral, 70% do tempo tem que ser saudável. Esse que é a minha dica. Que alegria. Maitê, querida, que delícia poder entrar dentro da sua casa. Obrigado por mais esse encontro. E eu as estou cheia de pessoas... projetos para fazer no seu estúdio, tá? Então, Eu fiquei pensando aqui enquanto a gente conversava. Agora vamos para pós-pandemia, tá certo? Vamos fazer Nós coisas vamos mesmo. responder essa pergunta do rapaz que perguntou, Isso, acho que era o Roberto, não sei, esqueci o nome dele agora, mas nós vamos responder fazendo alguma coisa aí dentro. Boa! Com a nossa obra. Boa, combinado. Tá bom. Olha, meu amor, se cuide. Todo mundo aqui falando coisas lindas de você. Olha o tamanho da coisa aqui no meu telefone. E eu creio que tudo isso tem muito a ver com a sinceridade, com a coragem com que você aborda os assuntos e, principalmente, a sua vida. Né, mocinha? Obrigado. Boa noite. Muito obrigada. Acho que até vou tomar um vinhozinho agora, já que... Merecemos uma tacinha. Uma tacinha, não é? Tá bom, gente. Muito obrigada aí por essas coisas que chegaram. Depois o Marcelo me manda alguma coisinha para eu ficar contente. Tá? Isso tudo, Maitê, está nesse momento já no YouTube da TV Cultura, no Facebook, no Twitter. Agradeço imensamente as perguntas que vocês deixaram aí e, sobretudo, eu agradeço a oportunidade de conversar com você de novo, com as suas perguntas que dá vontade de responder, sabe, Marcelo? Então, a sinceridade mesmo também... as difíceis. É porque a forma... Mesmo as difíceis. Muito bem. Mesmo as difíceis. Se elas vêm dessa maneira, é outro nível, outro papo. Papo bom. Foram sinceras. Um beijo, se cuida, meu amor. E vocês, Você também. A gente se encontra em breve na live. Valeu. Até. Até.